Que a graça e a paz de Cristo esteja com você e com sua família. 1 Coríntios 12, versículos 12 a 31. Esse será o nosso texto base de hoje. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, por que não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixe de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixe de ser do corpo. Se todo o corpo fosse o olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você, e a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também, os que em nós não são decorosos revestimos de especial honra, ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. A uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois os que têm dons de curar, ou de ajudar, ou de administrar, ou de falar em variedade de línguas. Será que são todos apóstolos? Será que são todos profetas? Será que são todos mestres? São todos operadores de milagres? Todos têm dons de curar? Todos falam em línguas? Todos têm o dom de interpretar essas línguas? Entretanto, procurem com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-lhes ainda um caminho mais excelente. E aí, na sequência aqui, Paulo vai falar sobre o amor, que posteriormente será pauta aqui a respeito dos dons espirituais e como o amor tem relação com isso. Todavia, nós estamos na sequência aqui. Na semana passada nós lemos do versículo 1 ao versículo 11, em que Paulo apresenta à igreja de Corinto uma questão de que eles não deveriam ser ignorantes, desinformados a respeito dos dons espirituais. Eles tinham que entender que dom espiritual é algo concedido pelo Espírito Santo de Deus àqueles que creem em Cristo Jesus como Senhor. Somente os crentes em Cristo possuem dons espirituais. Fora disso, não há dom, algo que nós chamamos de talento. Aptidões naturais que Deus concede às pessoas pela sua graça comum. Mas o dom é concedido àqueles que pertencem a Ele, àqueles que creem em Jesus Cristo e que são alcançados então pela graça especial de Deus. Para que servir os dons? E para que servem os dons? Servem para edificação da igreja, para que a igreja seja edificada em Cristo Jesus. A questão é o que são os dons também nesse sentido. É a capacitação que Deus nos dá justamente para desenvolvermos atividades, o trabalho, o serviço no seu reino. Então, todo crente recebe dons. E há uma variedade de dons. Nós veremos ao longo dessa série de estudos. Mas havia uma dúvida, uma confusão grande na igreja de Corinto a respeito de dons.
E eu creio que não era só na igreja de Corinto. Talvez nos dias de hoje ainda exista uma grande confusão nas igrejas a respeito desse assunto. Confusão quanto às explicações a respeito dos dons e como é a prática dos dons espirituais. Hoje nós vamos avaliar a respeito de como tirarmos essa confusão. Temos o que são os dons de fato e os dons aceitáveis diante do Senhor. Primeiro, vamos analisar aqui qual que era a confusão sobre os dons na igreja de Corinto. Eles tinham uma confusão tanto teológica quanto na prática. Eles não estavam conseguindo entender o que eram os dons e como eles deveriam ser aplicados na vida da igreja. Primeiro, eles não compreendiam qual é o propósito dos dons. No versículo 7, Paulo vai falar sobre isso. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Deus não deu os dons porque Ele quis dar no sentido, toma aí, faz o que você quiser com esse dom que eu te dei. Ele tem um fim proveitoso. E o texto que nós lemos hoje, que é a partir do versículo 12, vai ficar muito claro que esse fim proveitoso é o benefício de todos os irmãos da igreja. Ou seja, Deus me concebeu um dom não para que eu utilizasse para o meu próprio benefício, mas para o benefício dos irmãos, para o benefício da igreja. Então, é um presente que eu utilizo para abençoar outras vidas. E é claro que eu também serei abençoado quando abençoo outras vidas, porque num corpo de Cristo, se eu exerço o meu dom e o meu irmão também, a minha irmã também estão exercendo seus dons, é claro que serei abençoado também. Essa é a ideia do corpo, essa é a ideia da igreja do Senhor Jesus. Também havia uma confusão em Corinto quanto à dádiva do Espírito Santo. Eles estavam criando uma situação de discriminação, de menosprezo no meio da igreja, porque eles estavam considerando alguns dons melhores do que os outros. E aí quem não tinha esses dons, especialmente aqui tratar a respeito de dons de línguas, era considerado de uma segunda classe. É como se houvesse uma classe superior de crentes que haviam recebido esse dom especial do Senhor, e quem não recebia era inferiorizado. Mas Paulo vai dizer o seguinte: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, versículo 12, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. O que Paulo está dizendo é que a mesma bênção espiritual tem aquele que tinha o dom de línguas, quanto aquele que não tinha. Ele tinha algum outro dom, um dom, por exemplo, de ajudar as pessoas. A bênção é a mesma, porque fazem parte do mesmo corpo. Aí Paulo faz a analogia, né, dos órgãos do nosso corpo. O olho não é mais especial do que o ouvido. Eles fazem parte do mesmo corpo. Eles são tão importantes em igualdade de condições. Eles são relevantes, eles estão lá com um propósito no nosso corpo. Assim também, cada crente, ele tem um propósito no corpo de Cristo. Cada crente tem que usar os seus dons, de fato, no reino de Deus, para o proveito do outro. E mesmo que ele pareça um dom inferior, na verdade ele não é. Em importância, são todos iguais. E aí Paulo vai dizer no versículo 13, 1 Coríntios 12, versículo 13. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado de beber um só Espírito. Essa é a ideia de igualdade que há na igreja do Senhor Jesus. Porque todos estamos unidos no Espírito Santo. O mesmo Espírito que transformou meu coração, transformou o seu. O mesmo Espírito que me concedeu dons a você também. Não há diferença.
nesse aspecto. E aí vai continuar no versículo 14, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Então todos os dons são necessários. Nós veremos adiante uma lista de dons. E eu sempre desafio você a pensar qual desses dons que Deus te deu. Mas você pode perceber que todos eles serão e são importantes na igreja do Senhor Jesus. Então, nesse sentido, havia uma confusão também quanto à primazia dos dons na igreja de Corinto. Qual que era o mais importante? Qual que era o mais especial? Qual que era o mais relevante? E aqui nós vimos que todos são importantes. Todos os membros de um corpo são importantes, mas alguns exercem funções mais prioritárias do que outros. Por exemplo, o coração ele tem prioridade sobre o dedo. O corpo ele vai existir, ele vai funcionar se o coração estiver batendo. Não no sentido de que o coração é mais importante do que o dedo, mas a função dele é mais importante. Porque na concepção, coração e dedo são a mesma coisa. São matéria, são carne. E tem o mesmo destino que é o pó. Então é igualdade. Essa é a ideia. Mas de ação, atividade, o coração tem uma prioridade sobre o dedo. O que Paulo vai dizer aqui sobre Deus estabelecer alguns para a área. E eu vou colocar uma ordem aqui que depois nós vamos ver com mais detalhes. E ele vai colocar primeiro aqui como prioridade o dom da palavra. A igreja subsiste por causa do dom da palavra. E aí depois vem os dons de socorro, os dons de ajuda e de propósito. Paulo coloca aquele dom que os coríntios estavam achando que era primazia, que era o dom de línguas, e ele coloca em último lugar. Depois ele vai discorrer um pouco mais sobre esse dom e a gente vai discutir em outro momento também. Paulo vai apontar aqui, então, para essa ideia. Há uma hierarquia de atividade dos dons, e não de importância, não de relevância. Paulo vai indagar aqui se todos têm o mesmo dom. E é claro que não. Não há possibilidade disso. E não pode ser assim. Uma igreja que todos têm o dom, por exemplo, de pregar, fica meio estranho. Algumas atividades da igreja ficam paradas. Não dá certo. Se na igreja todos têm o dom de ajuda, quem fica responsável pela palavra? Então não há possibilidade de todos terem o mesmo dom. Mas, na igreja, os dons prioritários devem ser procurados. Que vai falar, cure com zelo os melhores dons. E aqui ele não está falando do dom de línguas que muitos estavam procurando. Ele estava falando do dom da palavra, que nós veremos também com mais cuidado posteriormente. Paulo ele falou sobre isso porque a igreja estava exibindo os outros dons, dando a ideia que eles eram mais poderosos, invertendo a ordem bíblica. E Paulo então coloca na ordem correta. Inclusive, no culto, esses dons tinham centralidade. O que despertava o desejo e a esperança dos outros em ter esses dons. Lembra que Paulo vai alertar a igreja de Corinto que o culto deles estava uma bagunça? A ceia estava uma bagunça, a liturgia do culto estava uma bagunça. E aí ele vai colocar ordem nas coisas. Ele vai dizer que tudo tem que ser feito com decência e ordem. Então, o dom mais relevante para a igreja seria o dom da palavra. O culto, então, deveria girar em torno desse dom. E a má compreensão disso trazia transtornos, como acontecia com a igreja de Corinto. Então, trazendo para nós, se nós não entendemos isso, nós quisermos achar que dons importantes, dons são mais importantes do que outros, no sentido que a pessoa é mais importante, é perigoso. Achar que a pessoa é mais espiritual porque ela tem tal dom, não é assim que funciona. Tal pessoa tem aquele dom, ela é mais espiritual do que eu.
Nós temos o mesmo Espírito. E se a pessoa tem tal dom, não é porque ela conquistou aquele dom. Ele foi dado de modo gratuito. Por isso, a palavra dom, que vem de graça, um presente. Havia também uma confusão no exercício desses dons. As práticas na igreja de Corinto estavam gerando graves desvios e aberrações. Claro, se eles não entendiam a teologia disso, a prática seria uma consequência clara a respeito disso. De modo que a busca da edificação mútua e o interesse de ver o irmão edificado com o exercício do seu dom estava perdendo lugar para um espírito de competição e exibição. Muito essas ideias dos dons de línguas, os dons de profecia, é para querer aparecer. E infelizmente acontece. É dessa maneira que Paulo exorta: procurem com zelo os melhores dons. E aí ele vai falar sobre o amor. Por que o amor? Porque se eu não desenvolvo o amor, eu nunca vou desenvolver os dons espirituais. Porque o que vai ser a estrada para pavimentar os dons é o amor. É o que Paulo vai falar: eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Todos os dons devem estar fundamentados no amor. Então, se eu fundamento o meu dom no amor, eu não vou desenvolver esse dom por mim mesmo, para minha glória, para eu aparecer. Mas eu vou desenvolver esse dom, se eu fundamentar no amor, para o outro, visando o bem do outro. Então, não haverá espaço para competições, para disputas no meio da igreja. Por isso que a igreja deve aprender a ordem e a decência na prática desses dons, né? Mas a confusão não era, como a gente está vendo aqui, só na igreja de Corinto, na igreja de hoje também. Algumas dúvidas que são mais comuns a respeito dos dons. Uma a gente esclareceu já na semana passada, que é a diferença entre dons e talentos. Só lembrando de modo bem resumido, talentos são aptidões naturais que nós recebemos, claro que recebemos de Deus também, mas isso é concedido a todos os homens. E os dons são aptidões espirituais que nós recebemos pelo Espírito Santo, uma vez que nós estamos unidos a Cristo Jesus. Graça especial de Deus sobre a nossa vida. Outra confusão também é a respeito de dons e fruto do Espírito. Os dons são, como a gente disse, habilidades especiais dadas pelo Espírito Santo para o serviço da igreja através de nós. Lá em Romanos capítulo 1, versículos 11 e 12. Porque desejo muito vê-los a fim de repartir com vocês algum dom espiritual, para que vocês sejam fortalecidos, isto é, para que nos consolemos uns aos outros por meio da fé mútua, a de vocês e a minha. Veja que interessante, né? Paulo colocando justamente isso. Ele quis compartilhar o dom dele com a igreja. Então, aquilo que Deus tinha concedido a ele, ele queria compartilhar a serviço da igreja. Agora, o fruto do Espírito é a obra santificadora do Espírito Santo em nós, moldando o nosso caráter cristão. É o que está lá em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quanto a essas coisas não há lei. Então presta atenção. O fruto do Espírito não é dom espiritual no sentido que cada um tem algo diferente. O fruto é o mesmo para todos nós. Não é que uns receberam paz, outros receberam amor. Não é assim que funciona. Fruto do Espírito pertence a todo crente, a todo cristão. Já o dom, ele é diferente para cada um. Mas todos também recebem, mas de modo diferente. O fruto não. O fruto é o mesmo. Uma outra questão que gera dúvidas: qual é a diferença entre dons e cargos? Os dons são habilidades sobrenaturais que permanecem.
Por exemplo, Romanos 11, versículo 29. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Então, uma vez que você recebe um dom, ele não é temporário na sua vida. Ele vai permanecer. O que vai mudar é justamente o cargo. Porque cargo é a ocupação institucional que você ocupa circunstancialmente e que deve ser exercida de modo prioritário, né, para as pessoas que têm aquele dom, para aquele cargo. Por exemplo, Tito, capítulo 1, versículo 5. Por essa causa que deixei em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade, constituísse presbíteros, conforme prescrevi a você. E aí, Paulo fala sobre o dom. Versículo 9. Ser apegado à palavra fiel, e estar de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem este ensino. O dom do ensino, ele permanece na pessoa. Deus não retira isso. Ele pode, às vezes, retirar o cargo. Às vezes a pessoa não vai exercer aquele cargo específico daquele dom que ela estava exercendo há algum tempo já. Há inúmeros casos disso acontecer. Mas o dom permanece. Outra coisa também, então, nesse sentido, os dons podem ser escolhidos ou substituídos. Se você olhar lá em Romanos de 1 Coríntios 12, versículo 31, diz assim: entretanto, procurem com zelo os melhores dons. Parece que a gente pode procurar. Mas no versículo 11 vai dizer assim: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente conforme ele quer. Dando a ideia, então, de que é o Espírito que concede os dons. Então, a gente escolhe os dons? Não. É o Espírito que nos dá. Mas devemos dar aquela ideia da primazia aos dons que vão beneficiar cada vez mais a igreja. Por exemplo, se eu tiver o dom de ensino e também tiver o dom de administração, qual que eu tenho que dar prioridade? É claro que é o dom de ensino. Haverá momentos que eu poderei utilizar o dom de administração, mas o dom de ensino é prioridade para o benefício da igreja. Então esse é um exemplo. Mas há uma outra dificuldade sobre este assunto, que a gente não vai entrar em tantos detalhes agora, que é sobre alguns dons cessaram ou não. É a ideia do cessacionismo e do continuismo. O que cada um fala? O cessacionismo ensina que alguns dons espirituais cessaram definitivamente, pertencendo somente à era apostólica. Cessaram quando a igreja tinha à disposição toda a revelação. Então, quando a palavra de Deus se completou, aí alguns dons já não se tornaram mais necessários. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 8. O amor jamais acaba, havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. Pois nosso conhecimento é incompleto, e a nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Então alguns entendem que Paulo pode estar se referindo a alguns dons, e quando a profecia, a palavra de Deus estivesse completa, esses dons estariam cessados, não seriam mais úteis à vida da igreja. E há aqueles que dizem que todos os dons continuam, que é o continuismo. Ensina então que todos os dons espirituais continuam à disposição da igreja. E o argumento é que se Deus deu esses dons, ele não muda. Ele continua a dar esses dons. Há alguns dons que entram num debate maior. São dons de milagres, os dons de curas, os dons de línguas e os dons de interpretação. Há uma concordância, em certo sentido, esses dons cessaram. O que seria um cessacionismo parcial. Não foram todos os dons que cessaram, mas alguns sim. Alguns foram úteis na época da igreja primitiva, na época apostólica,
tiveram um papel importante como credencial apostólica. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Pois as minhas credenciais de apóstolo foram apresentadas no meio de vocês, com toda paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Então, os apóstolos, por exemplo, eles tinham o dom de cura, eles tinham o dom de operar milagres, que hoje não é mais necessário, porque naquela época esses sinais serviam para testificar a palavra que estava sendo, vamos dizer assim, fechada, estava sendo divulgada. Hoje, nós já temos a palavra de Deus, ela por si só, ela comprova a sua veracidade. O Evangelho, por si só, comprova que ele é verdadeiro. Mas quando nós dizemos que cessaram, por exemplo, os dons de cura, os dons de milagre, isso quer dizer que não acontece mais curas, não acontece mais milagres? Não é isso que estamos dizendo. Acontecem curas, nós sabemos muito bem disso. Acontecem milagres, nós sabemos muito bem disso. Mas não especificamente por causa que alguém tenha esse dom, mas simplesmente pela vontade de Deus manifestar o seu poder quando e onde Ele quiser. E por fim, nesse aspecto, nas discussões, o problema maior, irmãos, é que há uma limitação de informação. Não há informações exaustivas sobre cada um dos dons espirituais para que nós pudéssemos esclarecer com todas as dúvidas. Na maioria, embora a maioria, né, haja dados claros o suficiente para compreender os bens, há alguns que não. Talvez aí que gera maior polêmica. As limitações então nos levam a outra dificuldade, que é o preparo de uma lista de dons espiritual completa e exaustiva. Para vocês terem ideia, a lista que eu tenho aqui para apresentar para vocês durante esses próximos encontros, nós vamos analisar 24 dons espirituais. Talvez você nunca tinha parado para pensar quantos que existem. Pelo menos aqui que a gente pode ter certeza, bem claro nas escrituras, nós temos 24 dons. E com certeza, se você é um cristão, você vai ter um desses dons. Eu quero que você dedique mais seu coração, não às polêmicas a respeito de dons espirituais. Eu quero que você dedique mais a sua atenção a quais dons Deus me deu e como posso aplicá-los da melhor maneira possível. Porque às vezes perdemos muito mais tempo discutindo a respeito de dons que nem são tão claros assim nas Escrituras. E alguns deles nem tem mais no meio da igreja. Em vez de vivenciarmos os dons que o Senhor nos deu. Para concluir, dons espirituais, resumindo, né, que a gente viu hoje, são capacitações especiais que o Espírito Santo concede aos cristãos, habilitando-os a cargos, ofícios e serviços na igreja. Pois todos os cristãos foram regenerados e receberam dons distintos, na mesma e plena medida do Espírito Santo. Essa é a principal lição de hoje. Nós recebemos o mesmo Espírito na sua plenitude. Aqui a gente já elimina aquela ideia do batismo do Espírito Santo, uma segunda bênção, um dom especial. Quando você crê em Cristo Jesus, você recebe esse Espírito. Nós somos batizados já em nome de Jesus, do Filho, do Pai e do Espírito Santo. Nós temos esse Espírito em nós. Quero fazer algumas aplicações aqui para a gente fechar a nossa ideia. Primeiro, nós precisamos ter uma postura bíblica e humilde sobre este assunto. Não é a sua opinião, não é o que você pensa, não é o que você acha, não é o que você sente, não é o que você experimentou. É o que a Bíblia diz. É o que a Bíblia nos informa. E com humildade. Porque nem tudo é tão claro assim nas Escrituras. Busque conhecer e desenvolver os dons que o Espírito Santo lhe concedeu. E busque compreender. Não exija e nem espere que alguém tenha os mesmos dons que você. Às vezes a gente quer que as pessoas tenham um dom, a gente quer que elas compartilhem do nosso dom. Não é assim que funciona. E por fim, utilize seus dons com o máximo empenho na igreja. Daí então que não tem como
a perspectiva dos desigrejados. Eu posso ser crente sozinho. Não pode. Porque você recebeu algo que você tem que compartilhar com os outros. E a gente compartilha congregando. Algumas coisas a gente consegue, em certa medida, compartilhar virtualmente, como aqui o ensino. Em certa medida, isso aqui não é suficiente. Lives não são suficientes para o seu alimento espiritual a respeito do ensino. Se você acha que só isso é suficiente na vida, você está enganado. Pregações virtuais, podcasts, é isso que vai te alimentar? Não é. Às vezes você precisa de alguém olho no olho, trazendo a palavra de Deus. E vise sempre a utilização dos seus dons para a glória do Senhor. Sempre. Não para a sua autopromoção, para o seu benefício. Deus não te deu os dons para isso. E lembre de uma coisa. Deus não divide a glória dele com ninguém. Não brinque com isso. Fiquem na paz e até mais.